Tá, pronto. Então, assim, a função composta eu costumo dizer que é uma função, assim, um pouco sem graça, porque ela não é tão aplicativa como as outras funções, como a função do primeiro grau, a segundo grau, a logarítmica, né, que são funções que, assim, a gente dá um espirro e consegue dar um exemplo. A função composta, normalmente, é um tipo de função que é quando a pessoa precisa unir duas funções ao mesmo tempo, e aí você pode utilizar. Então, assim, é uma função mais braçal. Eu não vou mentir que na matemática nem tudo a gente consegue achar milhões de aplicação. Por exemplo, é difícil vocês acharem várias, assim, de rodo, né? De questões que sejam com aplicações de números complexos, por exemplo. Então, a função composta é uma das funções que tem um pouquinho dessa característica. Ela é uma função mais resolva, calcule, né? E o que significa essa função composta, né? A função composta nada mais é do que uma função que foi colocada dentro de outra. Por isso que a gente diz que é uma composição, né? Então, por exemplo, deixa eu ver que está ativa a caneta, tá? Por exemplo, quando vocês vão ter esse grupo de função aqui, então eu sempre vou ter uma função aqui, uma variável, que seria o domínio, né, o conjunto A, que vai ser feita a função de A em B. Só que, de repente, a partir dessa função de A em B, eu tive que colocar outra função dentro dela. E aí, quando eu faço outra função dentro dela, eu tenho justamente a composta. Um exemplo um pouco comum, que é o mais comum que a gente consegue pegar para a função composta, são aquelas questões que, por exemplo, eles falam muito, por exemplo, em vendas de ônibus, aí faz uma comparação com poltronas e assento, e de repente ele fala em capacidade máxima ou venda máxima, que aí a gente consegue fazer uma composição que seria mais ou menos a junção de uma função que tem a relação das vendas e uma outra função que representaria, por exemplo, a compra. E às vezes existem casos que a gente coloca uma dentro da outra. Aí sim, seria um exemplo mais comum de função composta. Então, essa representaçãozinha da função composta, né? Ela vai dizer o quê? G de f de x, né? Ela vai dizer que eu tenho uma função g, mas que o x, o equivalente ao x da função g, é uma outra função. Então, a leitura seria g de f de x. Alguns livros, algumas questões costumam utilizar essa representaçãozinha aqui, ó. Que às vezes o povo chama de GOF, né? Que é a G bolinha F. Isso é a mesma coisa. Era Então, isso, professora, que eu ia perguntar à senhora. o quê? Qual é a pronúncia que se dá a isso aí? Eu não É, gosto. às vezes a gente chama de GOF ou FOG, né? Se for F de G de X. Mas É, eu não acho tão feio GOF. Então eu leio do mesmo jeito que a gente lê essa aqui do parêntese, G de F de X, mas muitas pessoas costumam ler GOF, GOF ou FOG, né? Se for o F de G de X. Essa seria a leitura. Mas que essa bolinha aqui, ela representa uma composição e não uma multiplicação, tá certo? Mas essa seria a representação, tá bom? Então, como eu disse a vocês, na função composta pode ser entendida pela determinação de uma terceira função. Então, vocês vão ter uma primeira, uma segunda função e vai criar uma nova função, que seria justamente a composição delas, tá certo? E a ordem delas vai mudar completamente a função. Sempre vai ser assim? Não, vai existir alguns casos que o G de X vai ser igual, o G de F de X vai ser igual ao F de G de X. Mas são casos raros, é mais exceção do que regra, tá certo? Então, deixa eu achar aqui a caneta. O F de A em B, né? Você teria essa primeira, e tem a função que seria de B em C, né? Onde o que, que vocês vão ter aqui, ó? O conjunto A é o domínio de F. O conjunto B é o contradomínio de F. Quando eu faço a composição da função G, o conjunto B, que é o contradomínio de A, desculpe, de F, ele vai ser o domínio da função G. E aí ele vai fazer justamente a composição de C. Então, ó, aqui é contradomínio, mas quando eu faço a composição, ele vira o domínio, tá bom? E aí você vai ter uma terceira imagem, que seria justamente a C. Então, a gente vai ter uma função H, que seria justamente a composição de F, de G de X, onde ela vai estar em A em função de C, tá certo? Se eu fizesse ao contrário, olhando para essas setinhas aqui, porque essa função H aqui, gente, H de X, ela é a mesma coisa que isso aqui, certo?
F de G de X. Se eu pedisse o contrário, G de F de X, como é que eu representaria desse formato aqui a definição do domínio e do contradomínio dessa função aqui, sendo G de F de X? Ficaria quem em função de quem? Em função de A. C em função de A. Perfeito, porque, ó, isso seria o domínio, isso seria o contradomínio, isso aqui seria o novo domínio, e isso aqui seria a imagem. Então, C em função de A. Perfeito. Posso continuar, né? Então, pronto, gente. Como eu falei Que para é o você. chamado, Pode em falar. alguns livros dão assim, né, professor? Que é o domínio de F e o contradomínio de G. Isso. Exatamente. Perfeito, Rodrigo. Exatamente. Então, ó, um cuidado que vocês devem ter, né? Que o f de g de x é a mesma representação, tá certo? Então, esse fog, Professor, alguém levantou a mão. tá. Quem foi? Pode falar. Foi eu, professora. Eu tinha perguntado se pode existir um caso que tenha mais de 3 funções. Sim, você pode ter quantas composições você quiser. Tem até uma questãozinha aqui, ó. Tomara que eu tenha colocado aqui na área de trabalho para eu não ter que catar aqui. Arruma de tela aberta. Cadê? Tá aqui. Ó, cadê? É a lista que eu vou fazer com vocês. Eu tenho quase certeza que eu vou ter uma questão perguntando isso. Ó, tá vendo aqui? F de F de F de F de X. Então, ele pode sair perguntando quantas quiser. Você vai sair fazendo a composição. Normalmente, quando acontece isso aqui, né? F de F de F de F de X, a gente tem o costume de, quando vai resolver uma expressão numérica, a gente sempre diz, né? Primeiro multiplicação, potência, etc. E se tiver tudo igual, as mesmas operações, é da esquerda para a direita, né? Na função composta é diferente, vocês vão fazer de dentro para fora, tá certo? Então é sempre de dentro para fora a composição. Mas na questão eles podem pedir coisas desse tipo, sim. Então existem infinitas composições. Você não tem só o f de g de x e o g de f de x bonitinho, não. Mas o princípio é o mesmo. Aí vamos lá, né? Então, ó, como eu disse a vocês, o f de g de x. Desculpa, gente, o telefone tá tocando aqui. Deixa eu botar de silencioso. Desistiram. Então, ó, f de g de x e o fog é a mesma coisa, tá bom? Eu gosto muito dessa representação, mas tem gente que acha essa mais bonita, mais chique, né? Mas eu gosto muito dessa aqui, que é a comum. Aí pronto, então nem sempre o f de g de x vai ser igual ao g de f de x, tá certo? Então, continuando. Primeiro exemplo. Ao considerarmos as funções f de x igual a 4x e g de x igual a x ao quadrado mais 5, aí vamos lá. Primeira pergunta. F de g de x. Então, ó, f de g de x significa que vocês vão fazer assim, ó, pega a função que está fora e no lugar do x vai pôr essa expressão. Então, é 4x ao quadrado mais 5. Então, f de g de x vai ser igual a 4x ao quadrado mais 20. Acabou. Beleza até aqui? Aí, agora, ó, g de f de x, certo? G. Eu vou botar aqui embaixo, que eu acho que vai ficar espremidinho aqui. Então, a letra B, G de f de x vai ser o seguinte: aonde tem o x da função g, vocês vão substituir pela função f. Então, vai ficar assim, ó. Cuidado para não se emocionar e escrever 4x ao quadrado, tá certo? Quem vai estar ao quadrado é toda a função, tá certo? Aí, ó, g de f de x vai ser igual a 16 x ao quadrado mais 5. Acabou.
Tudo bem até aqui, né? Pronto. Aí f de x. Esqueci de um parênteses. Vai ser 4 vezes 4x. Aí o f de x vai ser igual a 16x. E se eu tivesse perguntado a vocês isso aqui, ó? G de f de 3. O que vocês tinham que fazer? Seria substituir o x por 3, professor? O x por 3 aonde? Pronto, a senhora Pronto, não peraí. colocou ali. Vou mudar, X. vou mudar a pergunta. Porque aí vocês não vão responder o que eu quero. Se eu tivesse pedido isso aqui, ó. G de 3. Pronto. Porque aí vocês não têm isso aí. A gente não fez essa conta ainda. O que vocês iam fazer? A gente não tem G de x ainda, né? Se eu tivesse perguntado G de 3. Pode falar, Rodrigo. Estou raciocinando, espera aí. Eu vou ser malvada. Foi Geisa, não foi que fez aquela pergunta? Não. Foi a Quem foi? Rafaela. Rafaela, não foi? Pronto. Não, faça isso não. Obrigada, Rafaela, por me dar a dica. Professora. E aí? Eu nem jantei ainda. E vem com uma dessa. Fico com raiva de Rafaela, ela que me deu a ideia. Ela tá com raiva de mim. Hoje pela manhã eu estava estudando, professora, as funções. Aí, Composta? Composta e a inversa. Foi, né? Aí eu parei na lista de exercício. Eu e a minha curiosidade. Sabe aquele tá da curiosidade matou o gato? Pronto, tá aqui, ó, a Rafaela. E aí? Ninguém? Não, O X já não me seria o recordo, não. nisso aí? E X o quê? O X seria o 3? Isso. E aí? E aí a gente iria encontrar o G. Certo. E depois? Não tenho ideia. Ó, eu fui legal com vocês e pedi um valor numérico, porque eu poderia ter feito o que Rafaela pediu originalmente, perguntado o f de G de x, né? Quando ele pede o valor numérico de uma função composta, não vão perder tempo fazendo essa composição, não. Vocês vão fazer o valor numérico direto. Então, não preciso descobrir a função composta desse tirinete todinho para depois fazer a substituição. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Mentalmente, né, na hora lá, vocês vão numerar quantas funções tem aqui, certo? Pronto. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Lembra que eu falei que vocês têm que fazer de dentro para fora? Pronto. Então, o primeiro passo, eu venho para a função 1 e calculo G de 3. Esqueça do que tem aqui fora. O G de 3 é vir aqui nessa função e substituir. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 5. Então, o G de 3 vai ser igual a 9 mais 5, 14. No lugar desse G de 3 que vocês resolveram, vocês vão substituir agora por 14. Aí vai para a segunda parte. Aí eu vou achar agora o G de 14. Minha calculeira se prepara. Professora, parece com aquela questão que a gente resolveu daquela lista, que ia criando filhote, cada conta. Isso, vai dando cria, desse jeito. Pronto, aquela questão da lista é um tipo de função composta, só que ela não estava declarada, mas é parecida. Aí, ó, G de 14 seria 14 ao quadrado mais 5. Quanto é 14 ao quadrado? 196.
196. 196, né? 196. Tá. Então, 196 mais 5. Então, G de 14 vai ser igual a 204, certo? Aí, ó, fiz a segunda. 201, não, professor? 201, professora. 201. Ela se empolgou aí, rapaz. Eu falei Não aqui, jantou, não, foi? se empolgou, se emocionou. Me emocionei mesmo. Tá devagar, viu? Aí, ó, 200 Ai, agora ficou feio aqui. Deixa eu apagar esse negócio. O remédio saiu pior. A pessoa não sabe mais nem fazer conta, meu Deus, essas horas. 201. Eu ainda tirei 204, hein? Sei não. Aí, vamos lá. 200, aí, o G de 2 eu fiz, né? Então, no lugar disso tudinho, agora a gente vai fazer a terceira parte. Agora que a gente endoida. G de 201. Quanto é 201 ao quadrado? 40.401. 40.401, não é isso? Mais 5. Aí, G de 201 vai ser 4.406. Segundo minha teoria, né? Eu ia botar um 4 aqui na história. Pronto. Aí, ó, fiz a terceira parte. Olha como eu fui legal botar o F no final, porque imagina levar isso aqui ao quadrado, né? Aí, agora, a quarta parte seria fazer o F de 40.000. Vezes 4, né? Isso. 406. Aí seria 4 vezes 4.000. Deixa eu botar um pontão aqui grande. 40.401. Vou escrever aqui, hein? É 40.406, professora. Não, não jantei não, só pode. 406. E aí? Jantou não. Pode escrever, viu? E aí, deu quanto? 161.604. Pronto. Aí, pronto. Então, isso aqui seria o F de G, de G, de G, de 3, tá certo? Aí, vocês vão dizer assim, mas essa conta todinha, e se eu fizer essa composição? Vocês iam ter que fazer isso aqui, tudo em função de X. Aí, imagine vocês ficarem elevando ao quadrado essa função aqui, ó. Ia dar uma função na potência bem grandinha, tá certo? Então, é melhor vocês fazerem o valor numérico e fazendo um por um até chegar no final. Então, questão com valor numérico, não façam a composta, tá certo? A composta que eu digo é isso aqui, certo? Beleza, então? Obrigada, Rafaela, por me dar uma dica. Poxa, eu acho que a Rafaela nunca mais vai tirar uma dúvida comigo. Imagina se fosse G de G de G de G de X. Não é isso? Acho que se ela pensar numa pergunta, se ela, caramba, se eu for perguntar isso, a professora vai dar cria numa pergunta pior ainda, eu vou apanhar da turma. Pronto. Então, olha só, a mesma coisa aqui, tá certo? Determine G de F de X e F de G de X. Aí, pronto, ó. Então, G de F de X, vocês vão na função G, 4. Isso aqui, ó. X mais 2 ao quadrado menos 1, certo? Aí, ó, 4, aí vem para cá. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Aí agora vai fazer o chuveirinho, ó, a distributiva. 4x ao quadrado mais 16x mais 16 menos 1. Aí repete o resto. 4x ao quadrado mais 16x mais 15. Pronto. Isso é a G de F de X. Professora? Que foi? Eu não era para ter um 8 aí, não? Não era para ter um 8 aí, não? Aonde? No lugar desse mais 4. Mais 2 ao, 8, não? 2 ao quadrado não é 4? Ah, a questão do 2 ao quadrado, não? Ai, quer me matar do coração? Depois que eu fiz uma conta errada ali, eu traumatizei.
Pronto. Aí, ó, G, tô só reescrevendo, tá? Porque quando vocês forem fazer, tem que fazer a representação. Eu faço aqui, mas depois você completa. Pronto. Então, essa seria a G de f de x. Aí, a f de g de x, aí vem para cá, na x mais 2 e substitui isso aqui. Aí ela é facinho. Que vai ficar assim, 4x ao quadrado menos 1 mais 2. Aí, f de g de x é 4x ao quadrado mais 1. Beleza? Facinho, né? O difícil de função composta, claro, tem cada caso e cada caso, mas em geral, o mais difícil dela é que às vezes a gente se emociona na continha aqui. Por exemplo, às vezes esquece de desenvolver esse produto notável, aí erra alguma besteirinha aqui e termina perdendo as contas. Professora, as contas de função composta vão vir também com enunciados complicados ou elas são basicamente determinação? É muito raro aparecer com enunciado complicado, é muito raro. Esse é um dos motivos da função composta não aparecer quase que nunca no Enem. Eu não consigo lembrar de um ano que tenha acontecido de cair função composta, porque é muito difícil contextualizar a função composta. Então, em geral, as questões são assim. Aparece um caso ou outro que dá para fazer, mas é raro. Normalmente, no Enem, quando se faz em questão, por exemplo, no Enem, né, que a gente pensa que é o mais conhecido, as avaliações mais conhecidas. Normalmente, quando eles colocam em vestibulares ou Enem, concursos em geral, elas caem mais análise de gráfico, né? Por exemplo, como essa representaçãozinha aqui do diagrama. Eles pedem para você fazer, ou você sair fazendo a composta dentro do gráfico. Eu acho que eu botei até uma questão dessa na lista. Aí, pronto, mas eu faço já ela. A questão ficou por cima. Vou apagar. Professora, Oi. a senhora vai enviar o slide das outras últimas aulas quando? Já tá lá. Já? Eu coloquei, olha de novo. Será que eu botei no campo errado? Ó, Procura lá. quer olhar aí ou quer que eu olhe aqui para confirmar? Eu acho que não. Talvez ela esteja perguntando das que tem a resposta, né? Dos cálculos. Então, eu tenho quase certeza que eu coloquei. Se eu não coloquei, Colocou, eu vi hoje. Não, foi, a da né? resposta eu vi lá. Eu vi lá da resposta. Mas eu queria saber se estava junto também as das últimas aulas que a senhora deu, da teoria. Eu acho. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho quase certeza que eu botei com teoria. A lista e o slide. Vamos olhar aqui. Ó, esse é o de introdução, que é o do par ordenado. Esse é o do domínio. Tá faltando um, então, né? Que é o de... Não, sobre ejetora e injetora. Não foi essa, não? A última coisa? Não. Foi. Falta uma, não? A de definição de função, né? É. Pronto, eu coloco. Deixa eu ver se tem mais. Não. E das listas, tá aqui a resolvida do domínio. Essa aqui. Me lembre de colocar? Então, falta de função. Mande logo a mensagem no meu zap, porque aí, quando eu for, eu não vou abrir, e aí, quando eu for fazer, eu abro e lembro. Diga assim, professora, falta o slide de função, definição de função. Vamos lá, então, voltando. Professora, uma pergunta. Pode dizer. A senhora vai colocar as listas respondidas que a senhora passou ou não? Tá lá. Ou eu também esqueci? Respondidas? Não. Sim. Ó. Respondidas que eu lembre, não. Tem uma lá, professora. Assim, só tem o gabarito. A E a forma de senhora deu fazer, início. não, que eu lembro. Essa aqui não foi a única que eu fiz, não?
Foi. Mas não tem Eu finalizada, acho, não. essa, eu acho que foi a única lista que eu respondi, não? E essa aqui, essa aqui que eu não coloquei, né? Eu acho que essa aqui eu cheguei a responder também. Ou não, só fiz a Não, questão do dia dela. não, a senhora chegou a responder ela. Eu acho que foi às 5, o primeiro foi às 6, um negócio assim. Aí essa não, porque essa aqui eu acho que eu botei como extra, só para vocês estudarem. Foi essa? Não, essa daí a senhora respondeu, professora. É Ah, aquela essa é também. a que não está respondida, a versão não respondida. Essa aqui que foi aqui, acho que foi Célia que Essa é a falou. atual. É. Aí faltou colocar essa aqui que eu vou responder e a ela em branco também, né? Tá. Vou colocar. Então manda aí para mim, para o meu Zap, a lista de produto cartesiano respondida. Tô Tomara que eu não mandando. tenha apagado. E o slide de função. Eu sempre é para eu colocar, gente. Então, se eu não colocar, podem me cobrar, me lembrem, tá certo? Na verdade, é bom a gente fazer isso sempre quando tiver no finzinho da aula, para não ter o risco de esquecer. Mas vamos voltar. Cadê? Então, ó, dadas as funções f de x, cadê? E g de x, aí ele deu essa função aqui dessa forma. Ocorrerá que g de f de x é igual a f de g de x se somente se k for igual a... E aí? O que eu vou fazer? Ninguém? Anderson tá calado hoje? Ele tá na aula? E aí, gente? Vai colocar 2x menos 5k dentro de f de g de x? E depois? E depois de um caso a outra ou a continuação? Isso, exatamente. Ó, nessa aqui, vocês vão colocar 2x menos 5k dentro da função f. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 2x menos 5k. Aí, mais 5 por causa da função. E nessa função aqui, dentro da função g, vocês vão colocar o 4x mais 5. Então, vai ficar 2 vezes 4x mais 5 menos 5k. Aí, o que ele está dizendo? Que quer saber o valor de k, de modo que essas funções sejam iguais. Então, vou igualar. Aí, vamos lá. Ó, como é g de f de x igual a f de g de x, eu vou... Tanto faz a ordem, mas eu vou seguir a regra que ele pediu. Primeiro, eu vou fazer a distributiva aqui, ó, o chuveirinho. Então, 2 vezes 4, 8. X. Aí, 2 vezes 5, 10. Menos 5k. Igual, aí, ó. 2 vezes 4, 8x. E 4 vezes 5, menos 20k. Aí, mais 5. Certo? Pronto. Aí, o que aconteceu? Ó, 8x contra o x vai cortar, porque eles têm o mesmo sinal e estão em lados opostos da equação. Aí, sobra só isso aqui, ó. 10 menos 5k igual a menos 20k mais 5, certo? Aí, agora, menos 5k mais 20k igual a 5 menos 10. Mais 20k com menos 5k, isso aqui vai dar mais 15k. Subtrai e pega o sinal do maior. E 5 menos 10, isso aqui vai dar menos 5. Então, k vai ser igual a menos 5 dividido por 15. K vai ser igual, aí simplifica por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 15 por 5, 3. Então, K tem que ser igual a 1 menos 1/3, para que quando eu fizer f de g de x e g de f de x, essas funções vão ser iguais.
Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então, assim, quando vocês virem essas questões, não se assustem, não. Sigam o que ele está pedindo. Ele está pedindo para f de g de x ser igual a g de f de x, então vocês vão ter que fazer a composição delas e igualar, tá bom? Meu Deus, já estamos assustados. Tá meio assustado, né? Pois é. Então, assim, não... querem que eu repita? Ou não? Tá tranquilo? Por mim, poderia repetir. Tá, pronto. Então, vamos lá. Sempre que precisar repetir, podem falar, viu? Ó, aqui ele deu as duas funções, tá certo? E sempre que ele der essas funções que tem mais de uma incógnita, vai acontecer duas coisas. Ou um sistema, que vocês vão poder eliminar uma das letras, ou no meio das contas, a letra que não é necessária, ela vai ser eliminada, que é justamente isso. Por exemplo, vocês vão ver aqui, eita, tem X e tem K. Mas se eu estou pedindo K na questão, significa que o X de algum momento vai embora, tá certo? Aí ele pede para que eu iguale essas funções, já que G de f de x tem que ser igual a f de g de x. E aí ele diz, quando é que elas vão ser iguais? Quando o valor de K for igual a, então eles não querem saber o valor de x, quer saber o valor de K. Aí o que que eu fiz? Peguei a função G, que é essa aqui, e substituí o f de x nela. Então ficou 2, por causa aqui, tirei o x e substituí por 4x mais 5. Tá aqui. Menos 5k. Aí fiz a mesma coisa na f de g de x. Vim na função f, que é 4x mais 5, e substituí o x por isso aqui, que é a função g. Tá certo? Aí, mais 5, por causa da expressão. Aí eu fiz o chuveirinho em cada uma, né? 2 vezes 4 e 2 vezes 5, por isso ficou 10. Repeti o menos 5k. A mesma coisa aqui. 2 vezes 4 e 4 vezes 5. Aí, menos 20k e repetir o resto. O 8x, ó, foi embora, tá certo? E sobrou só os k's, que é o que a gente precisa na questão. O que é letra eu passei para a esquerda e o que não é letra eu passei para a direita. O 20k, como está negativo, eu passei somando. O 5k permaneceu com sinal, porque eu não mexi nele. O 10, como estava positivo, ficou negativo do outro lado. E o 5 que estava aqui, eu repeti. Não mexi no sinal dele. Aí só fiz subtrair e pegar o sinal do maior, deu 15. E aqui a mesma coisa, 5, né? Só que é o 5 negativo. Aí simplifiquei. 5 dividido por 15, dividi tudo por 5, ficou 1/3. Aí eu tenho a calculadora, quero dividir. Aí você faz na calculadora, mas o ideal é deixar a fraçãozinha, que é mais prático, é o que vocês usam mais, né? Então, menos 1/3 é o valor de K. Significa que se eu substituir aqui nessa função, essa função, na verdade, vai ser 2x menos 5/3. Só que como tem o sinal negativo, então é mais 5/3, porque é o menos daqui com o menos daqui, tá certo? Se eu fizer a composta de 4x mais 5 na função 2x mais 5 sobre 3, e se eu fizer a composta na função 2x mais 5 sobre 3 nesse aqui, vai dar a mesma função, tá certo? Elas vão ter funções que são iguais, as funções compostas, tá certo? Deu para entender? Agora sim. Tá. Quando eu vai falando muito rápido, vocês falam, que às vezes eu desembesto, viu? Aí pronto, eu escrevi bem na alternativa. Professora, Oi. por favor, repita essa parte aqui do 2x mais, menos 5, que ficou 2x mais 5. Aqui? Sim. Aqui é o seguinte, no valor de K, eu substituí o menos 1/3. Certo? Aí, ó, menos com menos, mais 5 vezes 1, 5, e o denominador permanece. Por isso ficou positivo. E esse menos 1/3 é aqui, ó. Que tá aqui, que a gente achou do valor de K. Entendeu, Jailson? Entendeu? Entendi. Tá, obrigado. Pronto. Aí aqui tá as alternativas que eu fiz o favor de escrever em cima. A resposta é letra A, menos 1/3, tá aqui, tá certo? Ainda ia até a letra E. Então, a resposta aqui, letra A. Pronto. Gente, essa aqui é só braçal, tá certo?
Essa aqui, eu estou com vontade de botar essa aqui como sendo questão do dia. Ah, não, mas a questão do dia tem que ser de função, de classificação de função, né? Então não pode ser essa. Essa questão aqui, ela é a mesma coisa da que eu fiz agora, tá certo? Ó, ele deu f de x igual a 3x mais 2, g de x igual a 2x mais a, e ele quer saber o valor de a de modo que f de gt seja igual a g de f de x. Ele só trocou o a, o 5k por a, tá certo? Mas o processo é o mesmo. Aqui é uma composta tripla. Deixa eu ver se eu acho algo interessante aqui que não esteja... Pronto. Quem foi que tinha perguntado sobre contextualização? Alguém me perguntou. Não me lembro mais quem foi, mas alguém perguntou. Duplicar. Vou diminuir um pouquinho a letra aqui. Quem foi, gente, que tinha perguntado, hein? Perguntou assim, professora, normalmente é assim, ela só calcula e resolve ou tem alguma contextualização? Quem foi que tinha perguntado? Eu não lembro mais. Rafael, não foi? Foi, né? Pronto. Então, vamos lá. Ó, voltando. Aqui seria um exemplo de uma questão contextualizada. Admita os seguintes dados sobre as condições ambientais de uma comunidade. Pronto. Voltando. Admita os seguintes dados sobre as condições ambientais de uma comunidade com uma população P em milhares de habitantes. C. A taxa média diária de monóxido de carbono no ar em partes por milhão corresponde a... Aí está aqui a lei de formação. Em um determinado tempo, T em anos, P será igual... Aí está aqui, ó. P de T igual a 10 mais 0,1 T ao quadrado. Em relação à taxa C, ó, expresse-a como uma função do tempo, ou seja, ele quer que vocês escrevam assim, ó. Só que quem é que está em função do tempo? P, professor. P, exatamente. P está em função do tempo. Então, ele quer que vocês façam a composta. Então, para fazer essa composta, aonde tiver P, ou seja, gente, para chegar nesse C de T, no fim das contas, vocês vão ter que fazer o C de P de T, tá certo? Porque quando eu substituir na função T, desculpe, na função C, o valor de P, aí vocês vão chegar na função que ele quer, que é justamente essa expressãozinha, que seria C em função de T, tá bom? Aí vamos lá, ó. Então ficaria C de P de T igual, aí ó, 0,5 vezes 10 mais 0,1 T ao quadrado. Então, 10 mais 0,1 T ao quadrado. Mais 1. Então, C de P de T vai ser igual a 0,5 vezes 10, isso vai dar 5. 0,5 vezes 1, isso vai dar 0,05 T ao quadrado. Aí, mais 1. Pronto, aí dá para continuar mais um pouquinho. Então, C de P de T vai ser igual a 6, porque seria 5 mais 1, mais 0,05 T ao quadrado. Pronto, escrevemos a função
C em função do tempo. Tranquilo? Ou querem que eu repita? Tranquilo, né? Uhum. Pronto. Letra B. Letra B é o seguinte. Calcule em quantos anos essa taxa será de 13,2 partes por milhão. Quem vai ser esse 13,2? O P? Não, o P já foi. É o T ao quadrado? T é o tempo, e aí é a taxa. Quem é a taxa? É C ou P? É o C, professora. É o C. É o C. O monóxido de carbono. Isso, perfeito. Aqui, ó. C é a taxa média. Então, 13,2 vai ser igual a 6 mais 0,05t ao quadrado. Tá certo? Pronto. Aí, ó. 13, vai lá minha calculeira. 13,2 menos 6 dividido por 0,05. Me diga logo a conta toda, tá? Dá menos 6,80. 106, menos 106,80. Não, tem que dar positivo, porque 13,2 menos Dá 6... 144. 144, pronto. Então, T vai ser igual, ó, se fosse uma equação de segundo grau normal, vocês iam dizer mais ou menos 12. Mas qual é o valor de T? R$144. Não. T ao quadrado é 144. Aí eu achei a raiz quadrada. Então, seria mais ou menos a raiz de 144, que dá mais ou menos 12. Mas, na verdade, T é igual a um único valor. Qual deles? 12, Por quê? porque a função tem que ser positiva. Isso, porque não existe tempo negativo. Então, tem que ser o 12. Agora, se ao invés de ter falado em tempo, esse T fosse temperatura, Podia ser negativo ou positivo. podia ser positivo e negativo. A taxa. Calcular a taxa. Eu de áudio, Edson. Eu se emocionou, deixou o áudio aberto. Então, isso, perfeito. Ó. Como aqui ele está falando em tempo, tempo não pode ser negativo, vocês só usam 12. Mas se fosse o mesmo enunciado e ele estivesse falando de taxa média relacionada à temperatura, aí vocês iam ter que usar as duas respostas. Então, sempre lembrem desse detalhe. É equação de segundo grau, pega as duas raízes e depois analisa o caso. Nesse caso, joga fora o negativo. Mas se fosse falando de temperatura, vocês teriam temperatura 12 e temperatura menos 12, tá bom? Porque existe temperatura negativa. Fora bem que em um concurso eles poderiam colocar mais ou menos 12 como resposta, hein? E a pessoa Não é? errar por causa disso. Podiam mesmo, viu? Mas provavelmente no concurso eles poderiam colocar, tipo, letra A o 12, letra B o menos 12. E aí, dependendo de como a pessoa veja lá, marca uma delas. Mas bem podiam, né? Para a pessoa errar. Então, pronto, continuando. Essas aqui são braçal também. Deixa eu ver se eu acho outra contextualizada aqui. Professora, volta aí, por favor. Ai, casos especiais. Valeu, obrigada por dizer para eu voltar. Pensei que era questão. Voltando. Obrigada. Peraí, agora deixa eu tirar daqui. Não vai caber, Porque não. eu tirei print para resolver as questões. Então. Sim, para outra questão, né? Tá, mas deixa eu só tirar essa questão daqui, porque não vai caber a resolução. E você mandou eu voltar e eu acabei de me tocar que ali era uma teoria, viu? Que eu ia pulando. Voltei. Pode tirar. Já tirei, professor. Pronto, já foi? Isso foi ligeiro Eu demais. tinha me emocionado.
Eu tinha me emocionado, nem tinha visto que era casos especiais. Foi, né? Pronto. Casos especiais. Bom que você pediu para eu voltar e eu terminei voltando e deu certo, porque só não tinha visto isso aqui. Casos especiais. Então, o que, que seria esse primeiro caso especial? Olha essa função. Ele diz assim, ó, seja a função g de x igual a 2x menos 3 e g de f de x igual a 2x menos 4x mais 1. Ele quer saber a lei de formação de f. O que tem diferente dessa questão para todas as outras que a gente fez? R em função de R, professor? Repete, Rodrigo. Seria R em função de R? R em função de R, sim, mas ele quer saber, na verdade, a lei de formação de F. Ele quer saber qual é a função F. Vamos voltar, ó. Olha como aparecia nos enunciados. Todas, cadê? Ó, seja F, seja G, calcule. Seja F, seja G, calcule. F e G, calcule. Sempre ele está dando a função F e a função G. Aqui, o que ele fez? A E só função deu G. G. E quem mais? E G de F de X. Isso. Aqui, ele deu uma função e a composta. Está pedindo a função original, tá certo? Então, o que a gente vai A fazer? função que é f de g de x. Isso. Aquele, não, ele não quer saber f de g de x, Ele ele só quer saber quer a a de função F. f. Ó, ele deu g e deu g de f. Aí ele quer saber, e quem é essa função f que não apareceu aí? Quem é essa fzinha que está aqui dentro? Ó? Alguém consegue ver Do meio, os números do meio? os números do meio de onde? X, no caso. No meio entre 2x menos 3. Vai colocar quem? Não, a gente tá tentando procurar o x, aí eu iria colocar o 4x, que ele tá entre 2x. Doidei aqui já. Seria X ao quadrado. E 2, não? Não. Esse f Seria de 2x x ao não seria esse 2x ao quadrado, não? Você tá ficando quente, Joel. 2x ao quadrado menos Jailson, 4x. tá ficando quente. Seria 2x mais 1? 2x menos 3? Não. Eu achei que seria X ao quadrado menos 2X. Por quê? Ah, você já tá me dando a resposta final, né? Sim. Como é que você chegou nessa resposta assim de cabeça? Porque nem eu consigo ver essa resposta. Professora, se temos 2x ao quadrado e G de F de X, então... Peraí, ó. Eu acho que é porque vocês não estão conseguindo Porque ver a questão aqui direito. Peraí. 2x ao quadrado menos Ó, 4x. deixa eu ajeitar. Pronto. Para vocês verem melhor o enunciado. A função g de f de x é isso aqui tudinho, ó. Não é só o 2x ao quadrado. É 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Ninguém? Quem é? Professora? Oi. É Anderson? X ao quadrado... Oi, sou eu. Apareceu. Eu estava dizendo, não, você não está falando mais nada na aula hoje. Diga lá. Sim, eu fiz aqui uma relação, uma igualdade. Já falou bem, uma Eu igualdade. fiquei com f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Uma equação de segundo grau. Quer dizer, uma função polinomial de segundo grau. Como é que você chegou nela?
Eu fiz o seguinte, professor. Eu peguei a primeira relação, g de x igual a 2x menos 3, não é isso? Certo. Aí, no lugar de x, eu coloquei f de x. Aí ficou 2 vezes f de x menos 3. Perfeito. Matou. É isso Aí mesmo. eu igualei com a outra. Pronto, é isso. Nossa, matou a questão. Sempre que vocês tiverem uma função e ele der uma composta, vocês têm que fazer a função composta como se vocês não conhecessem ela, que é exatamente isso que Anderson falou. Então, eu venho primeiramente para a função g e vou fazer a composta, supondo que eu sei que é a função f. Então, ficaria assim, ó, g de f de x. Aonde tem x, eu substituo pela função f. Mas como eu não sei quem ela é, eu escrevo o nomezinho dela, f de x. Aí, menos 3. Só que o que é que vocês têm? Que g de f de x é isso aqui. Então, 2x ao quadrado menos 4x mais 1 é igual a 2f de x menos 3. Fez a mesma coisa, né, Ansa, até agora? Aí, ó, esse menos Isso 3. aí. Isso. Foi, né? Esse menos 3 que tá aqui, eu vou passar para lá, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado menos 4x mais 1 mais 3. Aí, eu repito 2f de x. Como eu posso somar o 3 com 1, eu vou somar. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 2f de x. Só que aqui eu não quero saber 2f de x, eu quero saber quem é f de x. Então, esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo aqui. Então, f de x vai ser igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 4, tudo isso dividido por 2, certo? Aí, ó, f de x vai ser igual. Vocês têm duas saídas aqui. Coloca o 2 em evidência do numerador e aí faz a simplificação, ou vocês fazem a simplificação mental. Como aqui todos esses termos dá para ser dividido por 2, então vou fazer, ó, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. A resposta que Anderson falou. Deu para entender? Sim, pessoal? Querem que eu repita? Deu. Deu, né? Então, pronto. Aí vocês vão dizer assim, como é que eu vou saber que é um caso simples e um caso especial? O caso especial... Oi. Estão pedindo para repetir. Pediu para repetir? Pronto. Então, olha só. Quando é que eu... Professora, toda vez. Eu falei na hora que você falou. O que foi? Não? Então, lá vai. Então, assim, como saber a diferença do caso simples para o caso especial? Normalmente, eles dão uma funçãozinha normal, FG, e vão pedir a composta. Para a gente determinar uma função, a gente sempre vai ter que pegar... Pode é a falar. conexão, professora, que não está ajudando, eu acho. Ah, tá. Eu pensei que ela parava de falar quando eu falava. Minha internet parou aqui. A senhora estava me ouvindo? Tô ouvindo agora. É porque você começava a falar e parava, aí eu pensei que você tinha parado porque eu estava falando. Pode falar. Não, eu ia perguntar se toda vez que eles pedirem para a gente determinar a lei de uma função, a gente vai precisar colocar ela no meio da outra função, a gente coloca no final. Tipo, tem um local certo para colocar? O local certo é obedecer a função que ele deu. Por quê? Porque, por exemplo, aqui ele deu a função g, certo? E aqui ele deu a função g de f de x, certo? Como ele deu g de f de x, o local certo é no lugar de x da função g, que aqui não tem nada, você vai substituir pela função f. Se ele tivesse feito o contrário, né? Por exemplo, ele tivesse dado aqui como função f de x,
e tivesse feito outra composta, você ia fazer a mesma coisa. Você ia substituir no lugar do x aquela função que está no meio. Resumindo, quando ele der a função normal e uma composta, você vai pegar a função normal e fazer a composta de acordo com o que está no enunciado. Porque aqui poderia ser, vamos supor que ele tivesse dado g de gx, certo? Se ele tivesse dado g de gx, você ia ter que vir na que está sozinho e fazer o g de gx. Que não vai ser esse caso, porque normalmente ele pega a outra função, então não tem sentido fazer g de gx. Mas, a não ser que ele fizesse assim, a função g igual a 2x menos k, que nem as outras. Mas se ela for bonitinha assim, você vai pegar a original, que não tem nada, e fazer a composta obedecendo o que está aqui. E o que está aqui é que dentro do x, ó, do x que está aqui, ele substituiu por f. Então, você substitui em todos os x da função original o f. E não aqui. Porque isso aqui que está aqui é a igualdade. É o que você vai substituir quando você chegar na função composta que você fez aqui. Então, vamos lá. Ó. Esse g de f de x que está aqui, ele apareceu aqui porque eu vim para essa função como se essa função aqui não existisse. Faz de conta que isso não existe. E fiz a composta. Então, aqui eu substituí o g por f. Como se ele tivesse feito o f de 2, g de 2, por exemplo. Só que ao invés de ele pedir um g de 2, ele pediu g de f. Quando eu fiz isso, eu não sei quem é a função f. Então, eu substituo pelo nomezinho dela, que é a função f. Esqueço que isso aqui existe, esqueço que isso aqui está no enunciado. Aí, eu chego nisso. Aí, vocês vão dizer, eita, e agora? O que é que eu faço? Aí, vocês vão e lembram. Ah, ele disse que tinha isso aqui, que o g de f de x é menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 1. Então, no lugar disso aqui, você substitui a função que ele deu no enunciado. Entendeu? Deixa eu desapagar aqui, senão fica um riscadeiro só. Deu para entender? Eu pergunto melhor, se não tiver entendido. Deu para entender, professor. Deu, né? Tá. Deu para entender. Pronto. Então, aqui, ó. Um caso que ele fez a função de f em f, tá bom? Ó, f de x é igual a x mais b. Então, ele deu a função com as variáveis. Ele diz que f de x é igual a x mais 1 para todo real. E ele quer saber o valor de a e b. E aí? Alguém tem alguma saída? Lembrem da regra que eu falei. Vai para a função que está sozinha e faz a composta que tem no enunciado como se eu não soubesse que isso existe. Faz de conta que isso não existe. Mas eu vou fazer a f. Então, eu venho para cá, ó, f de x. Aonde tem x, eu vou substituir pela função f. Então, aqui vai ficar a vezes f de x mais b. Gente, tem alguns livros... Deixa eu apagar aqui. Tem alguns livros que eles não costumam... Pode ser que vocês vejam. Eles não costumam substituir a função, o x, pela função f de x. Eles gostam de vir assim. Chamar a função que está pedindo na questão de uma outra incógnita. Para a pessoa não ficar se confundindo com esse nome f de x, sabe? Então, ao invés de você chamar f de x, chamaria de f de t, por exemplo. Ou ele chamar essa incógnita de y. Só para não ficar esse parêntese, só por isso. Então, algumas vezes vocês vão ver no livro isso. Ao invés de chamar do f de x mesmo, ele chama de t, de y, ou de outra letra qualquer. Aí, depois que eu fiz a composta aqui, aí eu volto para cá. Ah, existe isso aqui. Aí, vocês vão substituir o f de x por x mais 1. Pronto. Então, vocês vão ter aqui a vezes f de x mais b.
E agora? Ninguém? Ô, professora? Oi? Pode falar. Eu posso atribuir dois valores diferentes para x e formar um sistema de equações? Pode. Tipo 2 e 3? Isso. Você quer escolher os Daria números? certo? É, isso aí mesmo, 2 e 3. Vamos Pronto. tentar? Vamos. Então, x igual a 2. Vai dar certo? Vai dar certo mesmo? Será? Pode dar certo, pode dar certo. Normalmente, o que você faria aqui seria você fazer o seguinte: isolar o f de x, né? Então, você faria o f de x igual a x menos 1 sobre b. Desculpa, sobre b não. B está somando. Você faria x menos 1. Sobre A, né? Isso, sobre A. E aí você poderia atribuir valores para o A. Normalmente, o que você poderia fazer é o seguinte: se você substituir o x por 2, sabe, Anderson? Só o x por 2, você quis dizer o x por 2 ou x e o f de x por números? No caso, por pares ordenados. Tá, por pares ordenados. Então, seria isso aqui, né? x2 e y3, os que a gente escolheu originalmente, não é isso? Isso, pode ser. Pronto. Fazendo isso aqui, você teria assim, 2 mais 1 igual a A vezes 3 mais B. Pronto. Então, você teria 3A mais B igual a 3. O que mais? No caso aí, a gente tem a primeira equação do sistema, não é isso? Isso. Aí, agora? A gente pode atribuir outro par ordenado para formar a segunda equação do sistema ou não? Pode, escolha. Professora, no caso, a senhora está tentando montar uma função linear? Ele vai montar uma função linear que seja... Esse resultado aqui, na verdade, ele vai ser praticamente infinito, né? Porque cada par ordenado que vocês escolherem vai dar uma resposta de A e B diferente. Vamos pegar aí 4 e 6 agora. 4 e 6, pronto. Então, você ficaria com 4 mais 1 igual a A vezes 6 mais B. Então, 6A mais B igual a 5. E a outra seria 3A mais B igual a 3, não é isso que eu peguei daqui, ó. Vamos ver se vai. Aqui eu posso multiplicar por menos 1, a de baixo, por exemplo. Aí ficaria 6A mais B igual a 5, menos 3A menos B igual a menos 3. Isso aqui dá 0. Aqui daria 3A. 5 menos 3 daria 2. A seria igual a 2 sobre 3. Pronto. E o B? Agora, substitui em uma das equações o valor de A encontra B, né? Ou 6.
Isso, vou pegar na de baixo aqui, que é pequenininha, que aí já simplifica. Isso. 2. Isso. 2/3 mais B igual a 3. Aí, ó. B vai ser igual a 3 menos 2, B vai ser igual a 1. Então, por exemplo, para esses valores que Anderson escolheu, A seria igual a 2/3 e B seria igual a 1. E aí, assim, não tem uma resposta 100% certa, porque como aqui são funções gerais, quando ele substituir, vai dar no mesmo, porque ele está substituindo essas funções e atribuindo valores que se encaixam. Então, para o caso dos pares que Anderson escolheu, é essa a resposta, tá certo? Uma forma que vocês poderiam fazer aqui, mas ficaria tão geral quanto, é que, por exemplo, o valor de A necessariamente tem que ser diferente de 0, né? Porque é o denominador aqui. E o B, sim, diferente de 0 e maior que 0, né? Porque ele disse que aqui são valores de A e B positivos. E o valor de B também deveria ser maior que 0. Então, ó, o A maior que 0 e o B maior que 0 se enquadra completamente aqui nesse caso das substituições dos valores que Anderson escolheu. Então, a lei de formação da função para esse caso, para essa escolha de Anderson, seria 2/3 de x mais 1. Pronto. Só isso. Basicamente seria isso. Então, pode sim, Anderson, substituir ou simplesmente você tentar fazer isso. A outra forma é você tentar fazer o quê? Dizer aqui que a função, que o valor de A, necessariamente, para deixar mais rígida a resposta, como você teria, assim, essa igualdade aqui, né? X mais 1 igual a A, f de x mais B, uma outra forma que você teria uma certeza de resposta sem cálculo muito grande como esse seu, seria você comparar, né? Por exemplo, quem está sozinho seria o valor de B, então B seria 1, e aqui o x, o coeficiente de A poderia ser 1 também. Também daria certo. Porque teria A f de x igual a x, certo? Comparando esse com esse e esse com esse. Daria certo também. É outra opção de resposta. Mas como eu falei para vocês, né? Vai ter várias respostas a essa questão. Ela não tem uma resposta fixa. X é igual a tanto, Y é igual a tanto. Beleza? Posso seguir? Deixa alguma coisa para falar nela? Não. Posso seguir, né? Pronto. Aqui é a mesma coisa, ó, pessoal. F de g de x, e ele deu a função f, tá bom? Aí quer saber que é a função g. Vai lá, eu não sei fazer mais. Passo a passo, o que eu tenho que fazer? Ninguém? Ó, vem na função f e faz a composta, supondo que eu sei quem é a função g, tá certo? Eu venho aqui. Então, vai ficar g de x sobre 3 menos 2. Aí, f de g de x é 3x menos 7. Aí, eu vou repetir o resto. G de x sobre 3 menos 2. Passo o 2 para lá. Então, vai ficar 3x menos 7 mais 2 igual a g de x sobre 3. Aí, 3x menos 7 mais 2 vai dar menos 5, igual a g de x sobre 3. Aí, é só fazer meio pelos extremos, ó. 3 vezes 3, 9. Então, é uma dessas 3. E 3 vezes 5, 15. Pronto. Então, resposta, letra A. Tá certo? Pronto. Então, tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem, né? Essas questões aqui, eu vou botar do slide, tá certo? Por favor, alguém printa
E eu vou querer que apresente. Rodrigo, olha aí quem é a primeira pessoa do chat. Não é do chat, é que aparece na tua listinha de nome de pessoas, sabe? Sou eu, professor. É tu? Então pronto, Rodrigo, teu presente aí, viu? Anota aí alguém. Só que é assim, professor. Mas acho que não tô... Tem a Tatiane. A mesma pessoa. Porque a pessoa sempre, o nome da pessoa é o primeiro, aí depois é que Fica em começa a lista do primeiro, pessoal. Ah, entendi. É. E você já Aqui tá apresentou, dando não a foi, Tatiana. Rodrigo? Não, ainda não. Não? Não, então vai. Mas Tu se não quiser, foi? se quiser, eu posso Diga. ser, entendeu? O presente grego, Eu leitor posso do ficar chat. com uma. Quem? E tem a Tatiane também, que está em primeiro. Tati, você pode e ficar depois com a 5. Vocês querem escolher quem não Por mim, apresentou? tanto faz, professora. É? Tem problema não você ficar com a 4? Vai que Não. uma pessoa queira ficar com a mesma. Tá, entendi. Ó, elas são muito parecidas com o processo. Por exemplo, essa questão 4 de Rodrigo, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na 3, só que depois ele vai substituir o X por 1. Só isso. Essa é a diferença. Pode ficar, Rodrigo, com essa? Posso? Sem Tá, problema. Tati vai ficar com a 5. E depois de Tati, vem quem? O Anderson já apresentou, professor. Anderson já apresentou. O próximo? Antonina já apresentou. Também. E vem Daiane. Daiane, a 6. Vocês estão anotando, né? Bota no grupo lá, viu? Então, Rodrigo, 4. Eu estou colocando. Tati, pronto, obrigada. Tati, 5 e Daiane, 6. Tem até o gabarito, você só vai precisar fazer a conta. A 7, quem vai ficar, Rodrigo? Eu fico com essa. Quem foi que falou, Rafaela? Yasmin. Yasmin, pronto, Yasmin. 7, tá bom? Aí, depois o caso 2 é a próxima aula, tá certo? Certo. Então, pronto. Deixa eu manter, eu sempre boto o slide quando termino o conteúdo, mas como essa aqui é... Ai, meu Deus. Como vai ter a questão que vocês têm que apresentar, né? Tá, né, professora? Só da gravação? A gente já pode parar de gravar? Pode sim, por favor. Eu estou colocando o PowerPoint mesmo, tá bom? Depois eu ponho o PDF, quando eu terminar tudo. Cadê, meu Deus? Não está aqui. Professora, põe uma atividade dessa para a gente fazer como atividade do dia da manhã, para todo mundo fazer. Para todo mundo fazer? Eu vou botar... tem a da lista. Tem a da lista para vocês fazerem, para todo mundo fazer. Mas eu vou escolher ainda. Aí amanhã eu ponho lá no grupo de vocês. Tá certo? Bota bem difícil, professora. Bem difícil mesmo. Vou procurar a mais azeda que tiver. E boto. Viu? Dessa listinha aqui. Bem podia ser essa, né? O que vocês acham? Tá ótimo essa daí. Pronto. Tira um print aí. Espera aí que eu vou printar. Esse xizinho já é o gabarito. Significa que eu quero a explicação, tá certo? Tira o print e bota no grupo. Vou colocar na explicação, é porque é assim. Pronto. Porque é 2. A resposta é 2 e porque é 2. Por quê? Pronto. Quem quiser fazer como ponto extra, eu posso botar 11. Coloca. Aí. A conversa mudou. Professora, calma, tem muita coisa. A questão 10 é do dia. É a do dia. A 11 vai ser extra. Isso. Aí as outras, eu fiquei com a 7. Printou 10, não? Já coloquei no grupo, professora. A senhora tem que passar a questão do dia sobre a classificação. Então essa aqui não dá para ser a do dia. Poderia colocar as duas. Professora, uma dúvida na questão 10 aí. Eu tô com uma dúvida nesse enunciado da questão 10. Se x diferente de 4, é isso? Isso, x tem que ser diferente de 4 e o f de 4 é igual a 1.
porque está um pouco confuso aí esse símbolo de diferença. porque está como se fosse uma imagem aqui. Obrigado. Então, deixa 10 e 11. Ou só a 11 como desafio para vocês? Só a 11, professor. Só a 11, que essa 10 está fácil. Olhando bem ela, tá fácil. Pois pronto, essa vai ficar como desafio. Por falar nisso, alguém... Printaram, né? Alguém conseguiu achar o enunciado daquela questão? Da aula passada? Que eu nem tive tempo de procurar ela. Não, né? Professora, eu rodei, não achei, não. Pois é, porque o ruim é de ficar apanhando na questão sem saber se o enunciado tá errado, igual aquela outra, né? Queria achar essa questão. A original, né? O enunciado original, porque vai que tá faltando alguma coisa pra gente... E ninguém achou a solução, né? Eu não parei para resolver ela ainda não, mas... De novo, não, mas... Aí tem que achar, né? A solução dela. Olhar, fiquei quebrando a cabeça. Não, desisti, me deu um estresse tão grande daquela questão, né? Pois é, por isso que era bom a gente achar a original. Podia achar a original, mas não deu certo de jeito nenhum. Por isso que é bom achar a original, porque pode ser que a gente não esteja conseguindo, porque está faltando algum dado. Que nem aquela que o Rodrigo perguntou. Pois pronto, gente. Então, até segunda-feira. Bom fim de semana para todos. A senhora também. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Boa noite a todos. Um bom final de semana e apresentar até a sexta, próxima aula. segunda. Um abraço. Tchau. Perfeito. Tá bom, tchau. Segunda, né, professora? Segunda. Porque Tá segunda certo. vocês já apresentam e eu continuo a parte de função composta. Viu? Pronto. Então tá, Professora, pessoal. Oi. é Leon que tá falando. Oi, Professora, Leon. desculpa ter chegado atrasado hoje na aula, tá? Deixa Cheguei eu ver já se eu era boto... 8 horas. Eu acho que a senhora já colocou falta, mas tudo bem. Não, eu tiro a falta. Mais alguém? Radla, professora. Radla. Mais alguém? Anderson, professora. Anderson. Fechou? Mais alguém? Foi, né? Pronto. Tirei. Obrigado, professora. Obrigada. Professora, boa noite E também. Júlio, Eu tô na mesma... Matheus, eu estou na mesma situação do Leon. Tá? Também deu um atrasado e isso. Peraí, Matheus. Matheus Fernandes, né? Pronto. Isso. Obrigado. Júlio. Tá, obrigada. Júlio, me lembre de tirar suas faltas na aula que vem, tá bom? Cadê Júlio? Já deve ter saído, né? Se não saiu, me lembre. Viu? Tchau, pessoal. Até semana que vem.